E os indícios de corrupção no Ministério da Educação, hein? Coisa séria. Pois é, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Você está no Xadrez Político e nós queremos conversar exatamente sobre isso, sobre os indícios de corrupção dentro do Ministério da Educação. Antes mesmo das eleições, o bolsonarismo havia apontado as universidades públicas especificamente e a educação como um todo como o principal inimigo do Brasil. Eles criaram uma narrativa de marxismo cultural, como se a educação brasileira fosse freiriana e marxista, ou seja, se baseasse em Paulo Freire e em Karl Marx. Se você tem filhos e filhas em escolas, especialmente as escolas públicas, você sabe que não é bem assim. Se você tem filhos e filhas em universidades ou já frequentou você tem certeza que não é assim. Que não existe dentro das universidades brasileiras este tal de marxismo cultural ou marxismo aplicado à educação pública brasileira. Mas essa narrativa pouco importa se é verdadeira ou não. Fato é que, durante esses anos de governo, nós tivemos 4 ministros da educação e caminhamos para um 5º. Eles eram, basicamente, olavistas e fundamentalistas religiosos. Quando um deles saiu, nós dissemos, impossível que alguém venha pior do que esse. Estávamos redondamente enganados. Veio então o Milton Ribeiro, o pastor presbiteriano Milton Ribeiro, para assumir o Ministério da Educação. O problema não é ele ser ou não pastor. Há pastores comprometidos com a educação pública, laica, gratuita e universal. Mas este parece não ser o caso do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. E Milton Ribeiro entrará para a história como o pastor ministro da Educação com mais indícios de corrupção desde o seu ministério. Não se trata aqui, eu disse e repito, de ser ou não religioso. Trata-se de não ter em sua história um compromisso efetivo com aquilo que nós consideramos a educação pública, laica, gratuita e universal. O Milton Ribeiro está envolvido em vários indícios de corrupção. Ele mesmo, que em depoimento à Polícia Federal, afirmou que atendeu aos pastores por ordem do presidente. Veja você, e aqui chegamos em um ponto importantíssimo. Nós temos alguns indícios gravíssimos de corrupção dentro do Ministério. Eu citei aqui os mais importantes. Primeiro, a mediação para verbas ou mesmo para reuniões com o ministro e dentro do Ministério. Estes encontros mediados por pastores que pediam como que um pedágio para que pudessem viabilizar estes encontros. Os valores oscilam em R$15 mil, ali mais ou menos 15 mil, mas claro, tivemos a notícia, já também trazida a público por prefeitos, que houve um pedido específico por uma barra de ouro. Também sabemos, é público, que algumas bíblias tinham a foto, a imagem do ministro da Educação, o Milton Ribeiro. Este foi um caso, uma situação que envolveu um gabinete paralelo dentro do Ministério da Educação, utilizado para mediar os encontros dentro do Ministério com o ministro e, o mais importante, as verbas do Fundo Educacional para o Desenvolvimento. Veja, houve um segundo indício, depois desse primeiro, igualmente grave. A licitação para ônibus escolares. Os ônibus têm um preço máximo dentro do mercado de R$270 mil. Mas a licitação abria a possibilidade de aquisição de ônibus no valor de R$480 mil. Então, é um valor muito acima do valor praticado pelo mercado.
Se não bastasse, portanto, o gabinete paralelo dos pastores, esta questão da licitação dos ônibus, nós tivemos outra notícia gravíssima que veio a público através do jornal A Folha de São Paulo. No jornal, disse que um aliado do presidente da Câmara, o Arthur Lira, recebeu 79% dos repasses do governo Bolsonaro para kit de robótica. Um valor de 31 milhões. Já se sabe que estes valores de cada kit são superiores aos praticados no mercado e superiores também aos produtos de ponta vendidos no mercado internacional. São muitos indícios de corrupção dentro de um mesmo ministério, o Ministério da Educação. Isso, claro, prejudica muito a própria educação. Nós lamentamos profundamente porque precisamos de uma educação que realmente possibilite um crescimento qualitativo do nosso país. Então, diante de todos esses indícios de corrupção, possivelmente nós teremos uma CPI do MEC. Uma CPI do MEC. Nós assistimos, há poucos meses, a CPI da pandemia. E ela foi, sem dúvidas, a CPI mais importante deste século. Nela, nós descobrimos, de fato, a existência do gabinete paralelo dentro do Ministério da Saúde, indícios de corrupção ali dentro e toda uma série de medidas de um desgoverno que nos lançou numa condição muito pior e muito mais frágil para lidarmos com a pandemia. Você deve se lembrar a tese esdrúxula de imunidade de rebanho, o atraso na compra e na aquisição de vacinas e a promoção de remédios ineficientes e ineficazes. E a CPI trouxe um relatório substancial, com provas, e claro que precisam de outras esferas da democracia e da justiça para que alcancem o objetivo final. Nós tivemos, portanto, a CPI do Ministério da Saúde. E agora, provavelmente, uma CPI do Ministério da Educação. Mas há uma condição um pouco diferente de uma CPI para outra. É que no caso dessa CPI da Educação, ela já se inicia com mais informações públicas do que nós tivemos no início da CPI da Saúde. É sim. Na CPI da Educação, nós já iniciamos com mais informações públicas sobre indícios de corrupção. Nós já sabemos da existência de um gabinete paralelo, nós já sabemos de graves indícios de corrupção dentro da educação. Eu citei pelo menos 3, mas há outros que estão vindo a público. E eu digo, a continuar assim, nós temos muita coisa para descobrir dentro do Ministério da Educação. Se cavar, sai Bíblia, sai ouro, sai ônibus superfaturado, sai kit de robótica superfaturado e certamente tem muito mais coisa para vir à tona. Ficamos por aqui hoje. Pedimos a você que se inscreva no nosso canal, que participe dos nossos encontros, sobretudo das nossas lives. Escreva aqui suas impressões nos comentários, no bate-papo, no chat. Isso é importante também para nós, para o canal, a fim de criar engajamento. Compartilhe também as nossas lives, os nossos vídeos, se for do seu interesse. Este é um momento importante para o Brasil e nós assistimos o governo perder uma das suas bandeiras mais importantes, que era a ideia de que não havia corrupção no governo. Bem, eu e você já sabíamos que isso não era verdade. Mas agora, toda a sociedade brasileira ficou sabendo. Um abraço, fique bem, cuide-se, até a próxima.